O assunto de hoje é deveras controverso, já que eu vou ter que lidar com uma das paixões de alguns colecionadores, aliás, muitos colecionadores, que é a primeira prensagem de LPs. Eu sei que muitos colecionadores, e eu não os condeno, não os julgo, não aponto dedos, gostam muito de primeiras prensagens e até acha que a única prensagem realmente obrigatória é a primeira prensagem, o primeiro lançamento. Só que, vamos ser sinceros, as primeiras prensagens um dia vão terminar, porque quem tem não quer se desfazer delas, que tem uma boa prensagem não vai querer vender. Quem se desfaz ou porque tem algum problema naquela prensagem, ou porque quer fazer um dinheiro acaba tentando vender por uma pequena fortuna, não é todo mundo que pode pagar. Por sorte, há muitas bandas e algumas gravadoras se propõem a fazer relançamentos. E exatamente esse é o ponto de hoje do meu vídeo, falar que há relançamentos que podem valer a pena. E vou trazer para vocês aqui dois exemplos que tem na minha coleção, que vou mostrar para vocês que realmente agregaram à minha coleção e me deixaram muito feliz. E vou tentar explicar o porquê disso, mas não quero convencer ninguém. Essas duas versões que eu vou mostrar para vocês, elas têm duas coisas em comum. Primeiro, que esses dois repress que eu vou mostrar para vocês, eu tenho as versões originais, as primeiras prensagens. Então, eu sou capaz de fazer uma comparação do som e da arte. Eu vou passar isso para vocês. É claro que não dá para mostrar o som por aqui, né, que o YouTube bloqueia. Mas eu escutei ambas as versões e pude fazer uma comparação. E a segunda coincidência é que ambas as reprensagens que eu vou mostrar para vocês, elas foram feitas a partir das masters originais. Então, elas são muito fiéis às versões originais, às primeiras prensagens. É claro que foi obtidas as primeiras masters e quando passou pela remasterização foi um processo digital, é claro, mas não é todo mundo, não é toda banda que consegue fazer uma masterização analógica, mas ficou muito bem feito, vou mostrar para vocês. Então, eu quero que vocês pensem com cuidado, eu não quero convencer ninguém que uma prensagem é melhor do que a outra, nem nada. Eu só quero mostrar para vocês que, às vezes, reprensagens podem preencher uma lacuna na sua coleção. Quem sabe você vai concordar comigo? Hello Yourself, é muito bom ter você aqui de volta no meu canal, mas caso seja a sua primeira vez, eu sou o Wes, esse aqui é meu Humilde Pântano, um canal onde eu falo sobre colecionismo, mídia física, CDs, LPs, DVDs, Blu-ray, o que der na minha telha. Mas antes de eu começar meu vídeo, vou pedir uma gentileza sua de dar um like no meu vídeo, já, porque depois você pode esquecer, e se puder também se inscrever no meu canal, porque assim o YouTube vai sugerir o meu canal para outras pessoas que também gostam de mídia física. É um nicho muito pequeno, um nicho muito exigente, mas com a sua ajuda eu posso chegar a mais pessoas. Posso contar com você? Então já deixa o seu like e também a sua inscrição. Como eu estava falando com vocês na introdução desse vídeo, será que realmente reprensagens vale a pena? Então eu separei para vocês aqui duas reprensagens para vocês verem, para a gente conversar, e vou fazer comparações a respeito da versão original e da reprensagem. Eu tenho críticas a respeito das duas reprensagens. Eu acho que alguma coisa diferente poderia ter sido feita e não foi feita, mas nada é perfeito. Primeiro eu vou começar falando com vocês sobre esse álbum chamado Record Glory, que é o 20º álbum do Neil Young, que ele foi lançado em 1990. Eu comprei esse álbum em 1991, então certamente que é a primeira prensagem. Esse álbum, como falei para vocês, é o 20º álbum do Neil Young, mas é o 6º álbum que ele gravou com sua banda de apoio, Crazy Horse. O Neil Young, ele disse numa entrevista que quando ele queria fazer álbuns mais experimentais, mais tipo garagem, ele chamava o Crazy Horse para ser sua banda de apoio. Então, não raramente nesses discos com o Crazy Horse havia músicas mais longas, com algumas jams, experimentações, etc. E é exatamente o que você vai ouvir quando você ouve o Record Glory. Se você não conhece, eu sugiro fortemente que você ouça. Caso você seja fã do Neil Young, você não tem esse álbum ainda, corra atrás, escute pelo streaming, mas realmente vale muito a pena. Uma coisa bastante curiosa é que esse álbum foi eleito
o 36º melhor álbum de grunge, acredite ou não, mas sim, esse álbum é considerado do movimento grunge. Ao ouvir você vai entender por quê. Esse álbum ele conta com 10 faixas, sendo que tem um cover, que é o Farmer John, e 2 faixas que são antigas, acho que é da década de 70, mas só então a partir desse álbum aqui, nesse álbum que o Neil Young ele regravou, colocou nesse álbum aqui. Mas ficou com uma roupagem exatamente muito boa. Tem apenas uma música que eu não gosto, que é o Mother Earth. Eu acho que ela é um pouco diferente do pique que tem nesse disco. Mas é um disco muito bacana mesmo. Eu, quando comprei esse disco, eu já percebi que tinha alguns problemas, eu não sabia exatamente especificar quais eram eles. E com o passar do tempo, eu fui percebendo o que me incomodava, e vamos chegar lá. Pois bem, então quando foi em 2018, Neil Young revelou que ao começar a fazer a remixagem desse álbum para um relançamento, ele descobriu 38 minutos de material não lançado, que foram gravados para o lançamento do Rage Glory, mas acabou ficando de fora. E aí então, ele peneirando, ele acabou separando 4 faixas, e que deu mais ou menos meia hora mais ou menos, e ele incluiu nesse repress. Então já havia 10 músicas e ficaram com 14. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre os problemas desse disco. Primeiro, que é um disco longo. Esse disco ele tem cerca de 62 minutos, sendo que o lado A tem 32 minutos. O lado A tem 34 minutos e o lado B tem 28 minutos, um pouquinho mais de 28 minutos, que faz um disco muito longo por lado. Então, quando eu escutava esse disco, eu já tinha uma impressão que o som dele era meio flat, ou muito comprimido, né? As faixas são muito justas, e o som era um pouco baixo, mas o som um pouco baixo era só aumentar o volume. Quando eu comprei a reprensagem, eu percebi uma diferença enorme, porque não só foi trabalhado esse problema das faixas muito apertadas, como também em relação ao volume, tá? Mas volume, como eu falei para vocês, dá para dar um jeito. O que acontece? O Neil Young e a gravadora resolveram fazer o seguinte: mantiveram as 10 faixas originais, colocaram as outras 4, só que a versão original tinha 62 minutos, com mais 30 que foram colocados, então ficou um disco enorme. Então eles pegaram as 14 faixas nesse novo relançamento e espalharam por 3 LPs, 6 lados. E aí você vai falar assim, poxa, mas aí não vale a pena, mas ficaram 6 lados, é muita música, é pouca música para cada lado. Mais ou menos, veja só. Eu vou falar mais ou menos a duração por cima. O lado A ficou cerca de 16 minutos, o lado B cerca de 19 minutos, o lado C é 14, o lado D 15 minutos, o lado E 14 minutos e o lado F 16 minutos. Então, se você for pensar friamente, o lado mais curto ele tem 14 minutos, que é uma boa duração para um disco de LP, não é verdade? Então, as faixas ficaram bem espaçadas, as músicas ficaram... Houve espaço para colocar mais músicas e não ficou nada fora, porque eram músicas, essas músicas bônus, vamos dizer assim, elas foram gravadas na época do disco, então não tem nada ali realmente moderno, né? Era da época mesmo. Mas houve alguns problemas. Então agora eu vou mostrar para vocês na câmera aérea quais foram os problemas que eu identifiquei e vou fazer uma comparação da primeira prensagem com a prensagem que foi lançada agora no final de 2024. Vamos ver se você concorda comigo. Essa aqui é a primeira prensagem do Rage Glory do Neil Young, uma prensagem nacional, muito bem feita, muito bem conservada. E eu a comprei logo que saiu no Brasil, ela saiu em 90. No Brasil acho que chegou um pouquinho depois, dá para perceber aqui, comprei em 91, está muito bem conservado. É um disco simples, apesar da sua longa duração. O que vem dentro? Vem esse encarte aqui, vou mostrar para vocês. Vem aqui o encarte envelope. O papel do encarte envelope é praticamente a mesma espessura, a mesma gramatura da capa. Então só vem aqui a foto dos 4 aqui, tá? A ficha técnica, e do outro lado não tem nada, não tem letra da música, não tem nada. Eu achei bem estranho, mas já era difícil naquela época vir um encarte envelope, mas esse aqui veio. O disco ele vem com esse selo da Reprise Records.
E eu não sabia que era tão longo, só depois que eu fui pesquisar que eu percebi que ele é realmente muito longo. Ele tem, acho que 32 minutos de um lado e 28 do outro, uma coisa assim. Mas tá aqui, é um disco muito bom, eu gosto dele, mas já me incomodava algumas coisas a respeito do volume, né? Mas sempre acaba aumentando, mas eu achava ele bem flat, não tinha muitas nuances. E agora eu vou mostrar para vocês a reprensagem, tentar fazer uma comparação com a respeito dessa primeira prensagem aqui. Aqui eu tenho a reprensagem, que ela foi lançada no finalzinho de 2024. A diferença é que você pode perceber que aqui tem o Smell the Horse, que é uma indicação que tem as faixas bônus. Mas fora isso, é o mesmo tipo de capa, não tem... um pouquinho a tonalidade da cor, mas nada de diferente. No verso, há uma diferença sim, porque eles tiveram que dar uma diminuída aqui para poder caber em todas as músicas, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com a versão aqui original, aqui é um pouquinho mais largo e aqui um pouquinho mais estreito, mas também tem 4 músicas. Naquela época ainda não tinha o código de barras, mas tudo bem, e aqui tem. E uma coisa também que realmente me impressionou é que ele não é um gatefold, ele é uma capa simples. Aqui a lombadinha dele, né, a spine é bem larga, se você for comparar com a versão original. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é bem diferente, mas faz sentido, né? Porque aqui é apenas um disco e aqui tem 3 discos e mais um encarte. Deixa eu mostrar para vocês então como é que é por dentro aqui. Vem os 3 discos, vem tudo junto, não é gatefold. Vem um encarte envelope, só que ele não entendo muito bem porque encarte envelope, porque são 3 discos, não faz muito sentido, né? Mas a mesma coisa. Aqui uma cor só, uma cor sólida, e aqui as mesmas fotos, aqui não tem diferença nenhuma. Mas é um encarte envelope, eu não sei para que ele tem envelope, não tem nada dentro. E o que me incomodou foi que são 3 discos e a capa é simples. Poderiam ter feito não sei dizer para você, poderia ter feito um gatefold e colocado, não sei, essas fotos aqui maiores de um lado, essa aqui do outro lado, não sei, poderia ter feito isso daqui. Os discos, eles têm, aqui, deixa eu ver, esse aqui é o último disco. Você pode perceber que aqui tem 2 faixas aqui. Aqui ele tem mais 2 aqui, mas são faixas longas. Olha aqui, olha, 6 minutos e 7 minutos. Aqui no outro lado. Aqui tem, olha, tem 3 minutos e 12 minutos. E são todos assim, não tem nenhuma diferença em relação às cores do selo da Reprise Records. Tá? Se for comparar com a versão nacional é diferente. Mas esse daqui é a reprensagem. O som me agradou muito, o som está muito bom mesmo. Comparando com relação à versão original, a maior diferença é a respeito dos graves. Os graves são bem assim, na cara mesmo. E o som ele tem mais nuances, você percebe mais agudos, que talvez não dá para perceber por causa que é apenas uma LP simples. Mas eu acho que essa decisão que eles tomaram de colocar, espalhar as 14 faixas agora em 3 discos, eu acho que foi uma decisão muito acertada. Talvez poderiam ter feito diferente, né? Ter colocado um capa gatefold e 2 discos de um lado e um disco no outro, mas está valendo. O segundo e último álbum que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é o primeiro álbum solo da Dorsal Atlântica, banda carioca. Esse álbum foi lançado em 86. É dito que esse é o primeiro álbum da banda porque a banda havia lançado no ano anterior, 85, o Ultimatum, junto com a outra banda chamada Overdose. Porém, era um split álbum, ou seja, era um lado para cada banda. Então, o verdadeiro primeiro álbum, full álbum da Dorsal Atlântica foi Antes do Fim. E tem uma história bastante curiosa a respeito desse vídeo, é que a Dorsal Atlântica é considerada uma das bandas pioneiras que trouxe o metal extremo ao Brasil, talvez ao lado do Vulcano de Santos, então acho que também o Stress também era da mesma época. Porém, eles já tinham gravado o Ultimatum e depois então eles conseguiram um contrato com a Lunário Perpétuo para lançar o primeiro álbum deles. A Lunário Perpétuo prometeu à banda o céu e as estrelas, para a banda, mas no dia da gravação eles disseram: vocês têm apenas 2 dias para gravar esse álbum. Aí o Carlos Lopes, que ele é o fundador e idealizador da banda, junto com o irmão dele, o Cláudio, ele disse: como é que a gente vai gravar um álbum desse em 2 dias? Aí a Lunário Perpétuo disse: vocês têm que se virar. Então o que a gente tem nesse álbum aqui
É um álbum ao vivo. Sim, eles gravaram o Antes do Fim ao vivo. E depois que estava tudo pronto, o instrumental, eles apenas que ele foi gravar tudo junto. E depois o Carlos Lopes ele gravou os solos e os vocais. Então é um álbum bastante caseiro. Então a versão original já não é assim um primor de qualidade, mas é o que podia oferecer naquela época. Estamos falando de 86, uma época que não havia profissionais experimentados, com experiência no metal para poder gravar, então foi tudo muito caseiro. Então o som original já não é tão bom, não é nada que você pode esperar, mas sofria muito com a falta de profissionalismo da gravadora e do técnico de som. Então o Carlos Lopes ele fez o que ele pôde, tirou leite de pedra, e esse álbum vendeu bastante, e para mim até hoje é um álbum da minha vida, na minha opinião. Eu tive a oportunidade de conhecer a banda, e assim, é um disco que não falta na minha coleção. Pois bem, a banda enfrentou vários problemas. Primeiro, por causa do tempo de gravação, que eles tiveram pouquíssimo tempo. A gravadora também recusou a capa original que eles tinham sugerido, só porque eram falta de 3 cadáveres, só por causa disso foi recusado. Mas então, o que vocês vão ver na capa era uma foto de uma camiseta que o Carlos Lopes tinha pintado. Então ele tirou uma foto, por isso que a foto está torta. E aí é um álbum bastante simples, vocês vão ver. Porém, tinha seus problemas. Depois que aconteceu foi que a banda perdeu as masters para a gravadora e foi uma briga judicial por décadas. Pelo menos 20 anos eles ficaram sem as masters. E então o Carlos Lopes ele conseguiu as masters de volta depois de uma negociação. E aí então foram feitas, eu acredito que 2 reprensagens, uma pela Devil Records e uma outra que eu vou mostrar para vocês que tem uma capa diferente do que a gente conhece, tá? Caso você não conheça, uma capa um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês. Então, quando chegou acho que há 2 anos mais ou menos, eles conseguiram um contato com a Rocinante 3 Selos, se não me engano, ela é do Rio de Janeiro também, para fazer uma reprensagem desse disco. O Carlos Lopes ele tinha as masters, então ele conversou com a gravadora, que é a... Como chama? Rocinante 3 Selos, isso mesmo. Guarda esse nome, Rocinante 3 Selos. E a Rocinante 3 Selos que sugeriu a parte gráfica. E vocês vão ver o que aconteceu com o álbum no relançamento. E a Rocinante 3 Selos ela tem um catálogo muito bom, depois vocês puderem visitem o site da gravadora, tem Djavan, tem até Pablo Vittar, que eu achava que eu não tinha disco, mas tá tudo lá. Então, tem muita coisa boa lá. Não Pablo Vittar, que eu não gosto, mas tem Djavan, tem Cólera, tem muita coisa ali. E numa qualidade assim que é padrão FIFA. E aí eu também vou comparar, junto com vocês, a primeira versão de 86, que eu comprei em 86, junto com o relançamento de 2024, que eu comprei há pouco tempo. E aí então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vocês acharam dessas mudanças. E realmente foi impressionante. Vamos dar uma olhada? Essa é a primeira prensagem do Antes do Fim, primeiro full álbum da Dorsal Atlântica. Já tem bastante sinais de tempo, tem o ringwear que vocês podem perceber, porque é uma capa escura, fica bem mais visível. No verso aqui tem algumas fotos. Eu comprei na Heavy Metal Rock Americana, naquela época era na Rio Branco. É uma capa que já está bastante cansada por causa da época. Eu comprei aqui deixa eu dar uma olhada para vocês aqui, em 86. Tá? Então, logo quando saiu, eu bastante satisfeito. É um disco simples, né? Porque ele... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o selo da Lunário Perpétuo, que foi a primeira prensagem. Depois eu sei que teve uma prensagem com a Devil Records. Vou mostrar para vocês aqui. E vem esse encartezinho que é uma folha. Aqui, ó, sinal de tempo. E essas letras aqui foram escritas à mão. Foi um amigo do Carlos Lopes que escreveu isso aqui, deu um presente para ele e escreveu todas as letras à mão. Então eu acho que isso aqui é um retrato da época, um pedaço da história mesmo do metal nacional, que realmente eu gosto muito. Como eu já falei para vocês, é um dos discos da minha vida. E ele teve, se não me engano, 2 ou 3 reprensagens. A segunda reprensagem, se não me engano, foi da Devil Records. E depois eles tiveram esse relançamento aqui, que saiu com a capa um pouco diferente. Pode perceber. Essa capa aqui ficou mais próxima da arte que foi baseada a camiseta, só que foi consertada algumas coisas, que aqui tá torto, né? Então eles consertaram aqui.
Então, e esse daqui, eles já fizeram em gatefold, aqui. Ela com a banda original aqui, o Cláudio, ele já faleceu. E, essa aqui é a foto original, olha, Tales from the Crypt. Mas eu acho que o Carlos Lopes não ficou muito feliz com isso daqui. Então esse aqui também saiu com vinil colorido, aqui. Esse ficou muito bonito. Também veio o encarte, aqui, com as fotos da época. Aqui. Então eu até achava que essa aqui seria a versão definitiva. Essa daqui eu comprei em 2021. Então, quando eu achava que isso aqui seria a versão definitiva, o Carlos Lopes, ele entrou em contato com uma outra gravadora e lançou essa versão aqui, que agora eu acho que é definitiva. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês não imaginam como isso aqui é bonito, pessoal. Deixa eu aqui mostrar. Opa! Aqui. Muito bem, já perceberam que vem um obi, que eu acho que isso aqui é uma coisa que deveria vir nos discos, né? Ele dá para colocar mais informações a respeito do disco, etc. Gente que não gosta, acho que o obi tem que ser só japonês, mas não vejo por que não. Tem aqui algumas informações sobre o disco. E esse aqui é da Rocinante 3 Selos. Aqui o nome das faixas. Agora a capa, o material da capa é uma coisa incrível, porque ele parece um LP importado mesmo, assim. Ela é toda envernizada, dá pra perceber a cor dela como é bonita, né? Mesmo que é uma capa, assim, que você pode achar que é uma capa feia, é uma capa também bonita. Lembrando que isso aqui é um retrato de 1986. Aqui está então as fotos. As fotos são bem parecidas, não são as mesmas fotos que tem na versão original. Aqui, se não me engano, essas fotos foram de um show que eles fizeram em Belo Horizonte. Pra vocês terem uma ideia, os irmãos Cavaleira, eles decidiram montar uma banda depois que viram o show da Dorsal Atlântica. Pra vocês terem uma ideia. Muito bem. Então, agora, além da capa ter sido invernizada, eles fizeram um gatefold com uma foto de época que eles tinham aqui. Ficou muito bacana mesmo. Aliás, o Carlos Lopes, ele conta a história dessa foto da capa. Eu vou colocar na descrição do vídeo ou no comentário fixado, para vocês acessarem o vídeo dele e para saberem mais da história sobre esse álbum, que eu não vou me aprofundar na história. Muito bem, o que vem? Vem esse card envelope aqui, que eu acabei tirando, porque tira e coloca, né? Então vem aqui com as letras originais, escritas à mão. No fundo não dá para perceber, mas tem uma foto que seria a capa, que são 3 cadáveres. Então eles deixaram assim bem transparente, não dá para ver. O encarte envelope, ele tem esse lado aqui circular e é plastificado por dentro. E como eu tô ainda naquele período que eu estou ouvindo, então resolvi deixar ele para fora. Aqui também tem os comentários sobre a reedição. Então, olha, se vocês gostam de metal, de thrash metal, compre isso aqui, não está caro. Eu não paguei muito dinheiro nesse daqui. É só você entrar no site da Rocinante 3 Selos, escreve lá Dorsal Atlântica, vocês vão ver que o preço está bom. Também veio o pôster, que é uma réplica da versão original. Eu nem sabia que tinha pôster. Foi no vídeo do Carlos que ele falou que tinha um pôster na edição original. Eu nunca tinha visto esse pôster aqui. Então acho que foi assim muito bacana da gravadora de ter colocado, né, colocado esse pôster. Eu nunca tinha visto. Não tem nada atrás, então dá pra gente enquadrar se for o caso, né? É uma coisa que a gente fica pensando, poxa, se tem coisa atrás, como é que eu vou enquadrar? Bem, além então do encarte, a capa dupla que eu mostrei para vocês, né? Você pode perceber que tem aqui um trabalho de acabamento, que o gatefold fica preso. Aqui ele não abre, então é só a única abertura que está aqui. E aqui está o LP. Olha que lindo, né? Esse selo aqui ele é comum da gravadora, da Rocinante 3 Selos. E aqui tem o nome das faixas. Olha, é um trabalho assim, realmente de nota 10 mesmo de qualidade. E eu não sabia que era tão bom assim. Eu comprei porque eu vi o vídeo do Carlos Lopes, ele falando desse lançamento. Pensei, eu vou comprar, né? E fiquei impressionado com esse lançamento.
E aí a gente fica pensando, né? Poxa, será que descaracterizaram o lançamento? Poderia ter ficado melhor, mas olha, eu fiquei realmente muito satisfeito. Certamente ficou bem claro qual que é a minha posição a respeito das reprensagens. Não tem problema nenhum em relação a elas. Aliás, prefiro pegar uma reprensagem mais bonita, com a arte expandida, um vinil com uma gramatura melhor, mas com a qualidade realmente boa, do que gastar um caminhão de dinheiro numa primeira prensagem. Não é comigo. Mas eu respeito o que vocês pensam, com certeza. Eu trouxe para vocês aqui 3 perguntas para a gente conversar depois nos comentários. A primeira pergunta é a seguinte: o que você acha de reprensagens feitas com as massas originais, apesar de que a masterização final vai ser feita de uma forma digital e não analógica? Você aprova? Você abomina? Você prefere realmente a primeira prensagem? Coloca nos comentários. A segunda pergunta é a seguinte: o que você acha de reprensagens em versões expandidas com mais discos e menos músicas e menos faixas por disco, mesmo que seja duplo ou triplo? Você não gosta? Prefere que seja um vinil só, mesmo que chegue a bater nos 60 minutos, 30 por cada lado? Coloca nos comentários. E a última pergunta é: o que você acha de repress com a arte expandida? Você acha que descaracteriza a versão original? Você acha que tem que ser igualzinho que tinha antes? E que tal que se, em vez de ser simples, seja gatefold? Você acha que tem que ser do jeito que era antes? Coloca nos comentários. Eu acho que vai ser uma conversa bem interessante. Conto com o seu comentário e também com a sua inscrição, com o seu like, que é muito importante para o meu canal, sempre digo isso. E a gente conversa mais um pouquinho aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.